Olá, meus irmãos, Padre Diego, mais uma vez aqui com vocês para o nosso Palavra Encarnada, a meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje, no segundo domingo da Páscoa, dia da misericórdia, concluindo a oitava da Páscoa, neste dia 7 de abril, nós vamos juntos meditar mais um Evangelho no encontro com o ressuscitado. Iniciemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos para a leitura do Evangelho deste domingo. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 ao 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos nesse tempo pascal, concluindo hoje a oitava da Páscoa. Então, hoje para nós ainda é dia da Páscoa. Hoje para nós ainda é o dia da ressurreição. É por isso que no Evangelho, hoje nós contemplamos mais uma vez Jesus que aparece, que se encontra ressuscitado com os seus discípulos. Não uma vez no Evangelho de hoje, mas ele aparece 2 vezes. 2 encontros que os discípulos vivem com o ressuscitado. E o que muito nos chama a atenção nesse Evangelho são muitos elementos que nós poderíamos comentar, que poderíamos passar aqui horas falando só sobre esse Evangelho. Mas algo que eu gostaria de partilhar com vocês nesse momento é que Jesus ele mostra os sinais da crucificação. Ele mostra chagas nas suas mãos, nos seus pés. Ele mostra o seu lado aberto. Mas ele não está na sua glória, ele não está ressuscitado, porque ele mostra aquilo que é sinal da sua paixão. Meus irmãos, o crucificado é o ressuscitado. Aqui, na pessoa de Jesus, nós encontramos essa unidade que existe entre o abandonado e o ressuscitado. Não são 2 pessoas distintas.
é o mesmo Jesus, é a mesma pessoa, que vive, que são um só no Cristo. Veja que lindo e belo podemos viver isso na Páscoa. Ao nos encontrarmos com o ressuscitado, nós estamos nos encontrando com Cristo abandonado. Ao nos encontrarmos com Jesus abandonado, nós estamos nos encontrando com o ressuscitado. Ele tem sede de que possa ser um só na vida de todos aqueles na qual a sua presença encarnada espiritualmente continua a se fazer viva entre nós. Por isso que quando nós encontramos na vida dos nossos irmãos mais abandonados, reconhecendo que nele se encontra a carne sofredora no Cristo, nós que já fizemos a nossa experiência com o amor de Deus, nós que já uma vez tocamos na carne do Cristo abandonado, que vivemos nesse encontro com o carisma, no carisma, com Jesus, que vem nos salvando, que vem nos curando, mais uma vez temos a oportunidade de poder atualizar isso na vida dos nossos irmãos. E assim nós vamos fazendo a cada dia, para que a presença do ressuscitado, que habita em nós, que mora em nós, que está vivo em nossos corações, em seu amor, em sua presença encarnada espiritualmente, possa ser levada aos irmãos no qual nós encontramos a presença encarnada de Jesus mais abandonado. Esse encontro permite que a vida dos nossos irmãos possam ser resgatadas, possam ressuscitar. Eles viverem a Páscoa, viverem a ressurreição, como nós já estamos vivendo, como um dia nós já vivemos forte isso e estamos buscando perseverar nesta vida ressuscitada. Podemos levar para que essa experiência também salve, também cure a vida dos nossos irmãos. Vejam que entre os discípulos tinha um incrédulo, Tomé. Tomé não acreditava que de fato Jesus tivesse aparecido para os discípulos. Eles estavam trancados dentro de casa. Estavam trancados porque tinham medo, porque ainda não tinham fé na ressurreição, porque ainda não tinham vivido este encontro de salvação. Por isso eles estavam trancados. Mas Jesus aparece e Jesus comunica a sua paz. A paz que Jesus comunica é a transformação interior da vida daquela alma que anseia, que tem sede do encontro com o Senhor. Na sede que Jesus tem de poder ressuscitar em nossas vidas, de ressuscitar nos irmãos mais abandonados, ele ressuscitado vem ao encontro. Ele aparece, ele mostra a sua glória ali diante de nós. Ali, na falta de fé de Tomé, que diz: se eu não ver as marcas nos pregos em suas mãos, se eu não puder tocar no seu lado aberto, eu não acreditarei. Meus irmãos, quantos de nós podemos ainda estar incrédulos diante da verdade que é comunicada a nós por nosso carisma? De encontrar nos irmãos mais abandonados a presença encarnada e sofredora de Cristo. Ali, o Cristo crucificado, uma vez por todas, para a nossa salvação, continua encarnado nos irmãos que mais sofrem. E quantos de nós continuamos incrédulos diante dessa verdade? Estamos perseverando na comunidade, nos grupos de acolhida, nos grupos de aprofundamento, nas realidades vocacionais, mas ainda não botamos fé de que, de fato, quando tocamos nos irmãos e irmãs mais abandonados, estamos tocando a carne sofredora de Cristo. E carregamos essa dúvida no nosso coração, tantas vezes silenciosa dentro de nós, por não partilharmos, não manifestarmos com os outros. Nós estamos vivendo uma experiência de Tomé. Nós não estamos depositando a nossa confiança e a nossa fé no Cristo, naquilo que ele mesmo já disse uma vez por todas para nós, lá em Mateus 25:40, quando ele nos disse: todas as vezes que fizerdes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizerdes. Foi ao Cristo, é o Cristo que nós fazemos quando vivemos as obras de misericórdia. Sobretudo nesse tempo pascal, permitindo a atualização desse mistério. Então veja, às vezes nós pensamos, nos perguntamos, mas eu não estou enxergando ali as chagas de Jesus. Eu não estou vendo nos irmãos o seu lado aberto, o lado do qual jorrou o sangue e água, jorrou o batismo, jorrou a Eucaristia para a igreja. Eu não enxergo isso nos irmãos. Nós precisamos entender que a presença de Cristo é uma presença espiritual. Cristo continua a se encarnar espiritualmente. Ali na vida dos irmãos, nós enxergamos as dores da paixão do Senhor, que carregou as nossas dores, que carregou os nossos pecados, agora continua a abraçar o sofrimento nos nossos irmãos. Quando tocamos no próprio Cristo. Aqui é um ato de fé, meus irmãos.
É um ato de fé no Cristo. É um ato de fé na verdade que Ele nos revela por meio do nosso carisma. Ele espera essa confiança da nossa parte, que acreditemos no que Ele nos disse, no que Ele nos testemunha sempre. Assim é que Ele novamente aparecendo aos discípulos, agora já com Tomé, diz a Tomé: tá aqui, Tomé, estão aqui as minhas chagas, tá aqui o meu lado aberto, vem, toca. Meus irmãos, Cristo não nega que nós toquemos em suas chagas, que nós toquemos no seu lado aberto, que nós toquemos na sua presença abandonada no mundo. É tocando, é apresentando-se chagado, mesmo na sua glória para nós, as marcas das suas chagas, mesmo na sua vitória, diante do pecado, diante do mal, diante da escuridão. Ali Ele mostra a sua oferta de amor a nós e nos convida: vem, toca, vem, toca, vem, vinde, vede. Nós vimos o Senhor, testemunharam os apóstolos para Tomé, e ainda assim ele se negou a acreditar. Porque tudo aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, nós precisamos anunciar. Mesmo que os outros continuem descrentes, nós temos que continuar a anunciar, para que esse anúncio se transforme numa experiência, num encontro, como Tomé teve o seu encontro com o ressuscitado, com o crucificado. E assim pôde diante dele professar a sua fé. Uma fé sincera, uma fé verdadeira, a fé de um coração que ama e que agora, vivendo a sua experiência, pode dizer: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Podemos nós dizer isso a Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Podemos nós dizer isso a Jesus abandonado. Meu Senhor e meu Deus. Podemos nós dizer isso ao Emanuel, ao ressuscitado. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas histórias. É Ele que na sua ressurreição, hoje mais uma vez, deseja se encontrar conosco. Deseja que, vivendo esse encontro de amor, de ressurreição, ressuscitado em nós, levemos a ressurreição para aqueles que ainda esperam, descrentes, viverem a sua experiência. E nós podemos ser testemunha de levar este anúncio. Vimos o Senhor. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Então, nesta Páscoa, saiamos, vamos, o tempo urge, a humanidade espera por nós. Anunciemos o ressuscitado, anunciemos o encontro que salva, anunciemos o encontro do mais abandonado com o ressuscitado, para que a salvação entre dentro de nossa casa. Vamos viver com fé essa experiência pascal. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais!